Mas vamos lá, esse aqui é o Sala de Guerra. A gente veio comentar uma situação que aconteceu recentemente com a Enel, a concessionária de distribuição de energia elétrica, que além de São Paulo, do estado de São Paulo, alguns municípios de São Paulo, também atende outros municípios aqui do Brasil, outros estados do Brasil. A Enel está presente, por exemplo, no Rio de Janeiro e está presente em outros lugares também. Uma das maiores empresas do setor elétrico do mundo. Ela tem capital naturalmente italiano, mas ela é uma das maiores do mundo. E no Brasil ela é forte principalmente em distribuição. O setor elétrico é um setor super complexo, aliás, um setor que deve crescer muito com consumos de infra, de tecnologia, mas ele é um setor super complexo. A Enel se destaca principalmente no Brasil com distribuição. Ela é dona de algumas distribuidoras, de algumas concessões de distribuição de energia elétrica aqui no Brasil. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma matéria da BBC News que explica um pouco do que aconteceu com a Enel recentemente. Eu estou aqui com o Diego Martins e com o Diego Muniz para a gente comentar esse assunto sobre o viés corporativo. Tem algumas nuances aqui para a gente discutir, né, senhores? A gente até falava sobre controle interno, falava sobre aspectos regulatórios. O caso é quentinho, então assim, a gente nem tem detalhes ou maiores detalhes sobre ele, mas vale a pena aqui para a gente explorar alguns insights da vida real. Então, meus amigos, se quiserem comentar, fiquem à vontade enquanto eu compartilho a minha tela. Minha frase de início é tragédia anunciada, e eu não estou falando da tragédia causada pelo ciclone, falando da tragédia corporativa, que foi, mais uma vez, a Enel não conseguir restabelecer a energia depois de um desastre natural, né? Que não é surpresa para ninguém. Sequência de multas, sequência de sanções, culminando agora com o encerramento do contrato. E a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Tem algumas reclamações sobre GRC que eu vou compartilhar daqui a pouco. Bom, boa noite. Pô, quando eu recebi aqui a chamada de sala de guerra, eu falei, cara, o que aconteceu? Será que é o jogo do Flamengo? Mas, obviamente, não. Era uma notícia mais importante do que o jogo do Flamengo. Caso extremamente importante. O Diego e o Carlos aí puxaram. Obviamente, tem uma questão contratual, uma questão jurídica, que a gente também vai tentar discutir aqui um pouquinho. Tenho certeza que o jurídico da Enel aí tá com os cabelos em pé aí para poder tentar resolver esse dilema. Mas vamos para a matéria, que eu acho que o assunto fica mais quente quando a gente começar a ler aí os pontos da matéria. Cara, eu estava querendo entender o destaque nesse HB20 que está aqui. Eu queria entender por que tem a foto de um HB20 com uma árvore em cima. Tá certo, enfim, foi lá o vendaval e tudo mais, mas destaque maldito. Bom, Por que tem a placa, né, cara? Propaganda de carro não pode ter placa, a matéria não pode ter placa, de repente tem a placa ali exposta. tá tudo errado aqui, né, cara? É só, o cara já tá fudido, perdeu o carro, ainda vai ser zoado por todo mundo que tem a chance de conhecer. Pela lataria parece carro chinês. Brincadeiras concessionárias chinesas aí, não vou entrar nesse mérito, mas enfim. O diretor falou que é um Honda City. Então, que bom. O câmbio é CVT. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. O Muniz ele deu uma introdução, mas, long story short, o contrato de concessão que a Enel tem com o governo do estado de São Paulo, ele deve entrar num processo de caducidade. Mais cedo, eu, como bom auditor, contador e tudo mais, fui olhar se a Enel havia publicado algum fato relevante. Para quem não sabe, fato relevante são informações que as empresas precisam publicar ao mercado tempestivamente, prontamente, rapidamente, para que seus investidores e stakeholders tomem ciência sobre casos que podem impactar, e eu vou falar sobre o eventual impacto contábil, financeiro, desse episódio mais para frente. Mas a Enel publicou um fato relevante, eu vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada, e a despeito do que a mídia noticiou, a notícia da BBC noticiou, a despeito do que falou o governador de São Paulo, o processo ainda, pelo menos até amanhã do dia 16, e hoje, no dia 17 à tarde, eu consultei também, não havia nenhum fato relevante novo, mas até, na verdade, o fim do dia 16 de ontem, terça-feira, não havia sido dada entrada ainda no processo de caducidade, não legalmente. Então, foi noticiado, o governador manifestou interesse, mas isso ainda não havia se materializado. Todavia, é obrigação da instituição, da corporação, da companhia, publicar esse fato, porque ainda que ele não tenha se materializado, ele é relevante para o mercado, ele poderia vir a se materializar. Então, para quem quer saber fatos relevantes ou assuntos importantes, materiais, para as organizações que acompanham, investem, trabalham, etc.,
Entrem nas páginas de RI, Relação com Investidores, lá vocês vão ver sempre o assunto que está em foco, em pauta. Aliás, a Enel não havia publicado nenhum fato relevante nos últimos 15, 20 dias, então realmente esse assunto deverá se materializar. E Então, diga-se de passagem, e desculpe te cortar, Takar, mas diga-se de passagem até para quem está nos ouvindo aqui, a importância desse título, desse conceito de setor de fato relevante, porque é realmente relevante. O que está sendo discutido é uma penalidade, né, de um estado de caducidade, que, para quem não conhece, é a situação mais grave diante de um contrato. Ou seja, na visão do governo de São Paulo, o panorama, né, o episódio, ele tomou a proporção no seu mais alto nível, que gerou esse desejo, ou eventualmente esse movimento, de rompimento e extinção de um contrato em esfera pública, o que é extremamente complexo aí para âmbitos de stakeholders, investidores e até a própria sociedade, como você muito bem colocou. muito bem, Diego. Muniz, você falou que ia comentar alguns aspectos ligados à GRC, o episódio vis-à-vis aspectos de GRC. Eu até tinha tentado levantar aqui relatos de risco, eles têm um risk report, eu não vi se havia eventos parecidos reportados. Enquanto você comenta, eu vou em busca da informação. GRC é a prática que eu fui formado, é a prática que foi onde eu entrei no corporativo, foi através do GRC. Aliás, no lugar que eu entrei no corporativo era proibida a palavra através. Eu acabei de cometer aqui uma bela de uma injúria. Foi por meio Por meio dele. por meio do GRC que eu passei a conhecer o mercado corporativo. E existe o conceito de risco, e obviamente de prevenção, de mitigação, mas existe o conceito de risco. E um risco muito claro na operação da Enel, um risco materializado em outros momentos, era o risco de desastres naturais. E como você se prepara para isso? Cara, pessoas melhores, mais competentes nisso do que eu vão poder falar. Mas o fato é, a resposta da Enel, 5 dias, 6, 7 dias sem restabelecer energia, mostra que o programa de riscos da Enel não funcionou. O plano de resposta a riscos que deveria estar desenhado e mapeado lá atrás, e que tenho certeza que estava, aliás, a gente pode buscar essa informação, uma informação privilegiada, mas que nós conseguimos acessar, não funcionou. A ponto da Enel ter a sua enésima sanção, correu o risco sério de perder a licitação, perder a concessão, que foi obtida provavelmente a muito custo, que deve ser a maior da empresa. Deve ser o Carlos falou, ela opera em outros estados, outras cidades, mas a gente está falando de São Paulo, pessoal. Então, tem muito, no nosso mercado de GRC, tem muito controle e risco para inglês ver. O risco deveria fazer a diferença no negócio. Ele deveria orientar decisões estratégicas. O controle deveria mitigar a parada da operação, mitigar uma sanção desse porte. E não é o que acontece. E não é privilégio da Enel, tá, senhores? Em quase todas as outras empresas que nós circulamos, a visão de risco ela é limitada. Como que se sumiu? Olha o que aconteceu no Banco Master. Banco Master, Vocaro dava palestras sobre conformidade, sobre GRC. Cara, que GRC é esse? O Americanas, um rombo de caixa, um rombo de lançamento que o compliance também, o GRC, não preveniu, não antecipou o mercado. Então a gente está fazendo GRC para quê, senhores? Para marcar checkbox para o auditor, para ver se o WP foi extraído, para ver se a extração tem IPE, se o WP está documentado certinho. Porque depois que dá merda, começam a. E aí, vamos revisar a auditoria. E aí o Carlos dividiu comigo outro dia, não vou abrir o nome da empresa. Mas, cara, tem um monte de profissional de uma determinada empresa de auditoria revisando papéis de trabalho de 5 anos para trás. Porque deu merda e ninguém viu. E ninguém previu. Ninguém antecipou que daria. Essa aqui não precisava nem de um ERM, não precisava nem de um especialista de risco. Cara, quantas tragédias recentes, quantos desastres naturais recentes tivemos em São Paulo? E a Enel teve com dificuldade em restabelecer a energia dos locais. Todo mundo vai lembrar de alguns, a matéria deve citar alguns, cita alguns, deve não, cita alguns. Então, tragédia anunciada. Eu lamento muito que os times de risco não se envergonhem quando veem isso. E se você me permitir, Diego e Carlos, aqui trazer alguns dados da própria matéria, tá? Enquanto o Carlão deixa aí a visão das condições climáticas,
não é que o Diego citou a palavra, não é que deu merda, deu algumas, ou deram algumas merdas, tá? A Enel foi pontuada 5 vezes antes, tá? 5 vezes antes dessa situação, que culminaram com multas ali maiores do que 300 milhões em termos de penalidade. E tem uma citação aqui do, se eu não me engano, Nunes, que é o governador, né, ali da região metropolitana, Prefeito de São Paulo. Prefeito, obrigado, São Paulo, obrigado, em que ele fala o seguinte, abre aspas, se identificou claramente que a Enel não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades, principalmente quando tem alguma situação adversa por conta de mudanças climáticas, fecha aspas, afirmou o prefeito. Na minha visão, isso está totalmente ligado aí com o que o Diego falou da parte de risco, que infelizmente não conseguiram mapear ou prever ou ter ali uma gestão de risco, talvez seja essa expressão, não sou um especialista igual aos nobres colegas, mas conheço um pouquinho do meio, mas talvez não tenha tido uma gestão preventiva de risco com a previsibilidade ou mapeamento de mudanças climáticas. Então está bem relacionado com o que o Diego falou. Aqui, ó, para dar um pouco da dimensão, o Diego tinha feito esse destaque. Ó, São Paulo é a região onde eles têm o maior número de consumidores em distribuição, 8 milhões, contra 3 milhões no Rio e 4 milhões no Ceará. Então, realmente, é uma operação super relevante. E a Enel está posicionada aqui, ó, segundo lugar em número de consumidores. Quem trabalha com distribuição de energia conta o seu mercado dessa forma, o número de consumidores, só está perdendo aqui para a Iberdrola. A gente está falando Então, aqui, Carlos, se eu entendi corretamente, de uma queda de 50% da base consumidora dela se perder a concessão em São Paulo. É isso? 50%. 50%. E aí eu posso até entrar, então, já no outro. Antes, eu queria. Você falava sobre riscos, Diego. Olha que curioso, eles tinham aqui riscos. Aliás, só um ponto. Isso daqui que eu mostrei anteriormente é a apresentação institucional de 2025 da Enel. Isso daqui é a página de. A Enel tem uma estrutura complexa, eu não consegui mapear direito como funciona. Tem a Enel Américas, Enel Itália, enfim. Mas aqui é a página da Enel Américas. E o reporte mais recente que eles têm, o de 2022, enfim, é uma confusão estranha, mas eles tinham como riscos reportados, riscos ligados a ESG, meio ambiente, etc. Isso daqui acho que prova, é um exemplo. Você ter um modelo de gestão de riscos não impede a materialização de riscos, beleza, mas a gente vê muito isso daqui, né? Risco reportado e que talvez não vinha sendo controlado no nível adequado ou com a coragem adequada. A gente tem falado muito sobre coragem aqui no Violência Corporativa, mas eles tinham lá, então, riscos ambientais mapeados, riscos sociais. Eu diria que esse daqui, eu talvez fosse classificar como um risco mais de natureza regulatória, e essa é uma discussão antiga em gestão de riscos, né? Eu diria que o problema ambiental seria uma causa, e o risco principal é a caducidade do contrato, ou perder o contrato de concessão, mas fato é, eles tinham alguns registros, mas corroborando com o que o Diego falou, talvez para inglês ver, ou pelo menos não Genéricos, absolutamente genérico, né? genéricos. Você pode pegar isso Absolutamente aqui, genérico. copiar, tirar a Enel, botar outra empresa e vai valer da mesma forma. Exato, perfeito. Eu ia reiterar esse comentário, tá? Aqui me parece mais uma coisa mais padronizada, né? Eu preciso ter um documento, né, do que ter eventualmente um documento com uma ação efetiva. Eu faço até um paralelo, e aí me solidarizo também aqui com as pessoas que residem em Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, mas infelizmente todo ano a gente sabe que é uma região que passa por problemas climáticos severos, né? Por questões de fortes chuvas, fortes ventos, eventualmente numa época do ano muito propícia. É basicamente falar que ano que vem a gente sabe que vai acontecer, mas que não tem uma gestão de risco para tentar mitigar isso. Algo próximo disso, sei lá, acho que poderia ser alguma coisa melhor visto pelas empresas que, nesse caso aí, ainda que faz esse tipo de avaliação. Pois é, assim, nesse caso, a gente tem no Brasil um costume de apontar para a instituição, né? Eu acho que aqui a Enel é vítima dos seus executivos. Vítima dos seus executivos. Acho que ela tem recursos, ela oferece recursos, conheço um pouco da estrutura da Enel, mas eu acho que aqui ela é vítima dos executivos que tomam decisão e talvez tenham errado. É grosseiro o que aconteceu. É diferente de outros episódios catastróficos que a gente observou. Isso aqui é um erro grosseiro, um problema grosseiro. Deveria ter sido resolvido. O Diego falava sobre impacto financeiro em termos de, digamos assim, share, mercado. Agora, mais do que isso, essa é uma concessão que eu não sei em quanto ela estava avaliada. Do ponto de vista contábil, você precifica ou avalia a concessão como um ativo intangível.
Ao perder, a Enel vai reconhecer uma perda também assim assustadora no seu balanço, uma perda significativa, e aí você vai impactar em covenants que ela certamente tem. A Enel, como qualquer empresa, é alavancada em captação com terceiros, então reconhece uma perda abruptamente, como aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul, e a Cosan, por exemplo, teve que reconhecer perdas das concessões das linhas que ela tinha e que passavam pelo Sul. O mesmo vai acontecer com a Enel. Então a Enel vai reconhecer uma perda significativa, isso provavelmente vai impactar nos covenants e ela vai reconhecer perdas financeiras, ou vai ter que acelerar, vai sofrer o cross acceleration das dívidas, um super impacto aqui. Do ponto de vista dos analistas de ações, etc., que não é a minha praia, eu não sei falar sobre isso, eu diria até que eles talvez não entendam intimamente o impacto do que a gente está falando aqui. Então, do ponto de vista financeiro, no dia a dia da empresa, haverá um impacto significativo. Eu acho que a Enel não tem ações negociadas aqui no Brasil. Eu não sei se teve queda, Diego. Se você quiser dar uma olhada nisso daí, você vai. Eu dei uma pesquisada aqui, se eu não me engano, a Enel comprou a antiga Eletropaulo, uma das primeiras privatizações do Brasil. E também, se não me engano, fecharam capital aqui no Brasil, não está listado em bolsa. Existe a Enel lá fora, mas a Operação Brasil é um pedaço dessa operação maior. Enel, Enem não, né? Ficou para trás. Sim. Pois Enquanto o pessoal. Não, Vai lá, termina, Diego. Diego. Só falar enquanto pesquisa aí, será que eu posso ser o portador da má notícia e falar para os profissionais da Enel que o PLR esse ano está cancelado? Mas pode isso, o Martins? De verdade. Cara, a gente está aqui em dezembro. Deve ter tido convenção coletiva. Como é que funciona esse negócio? É um bom ponto esse daí, viu? É um ponto bem. Olha que doideira, né? A gente está falando de um desastre natural, caducidade, concessão. Vamos falar de PLR sob o ponto de vista legal. Fala aí com a gente. Exato, exato. Não, obviamente, né, tem alguns instrumentos aí coletivos que, obviamente, têm as métricas e os períodos de apuração, então tem que se entender, obviamente, quais são os critérios, né, os targets previstos nos acordos de PLR. Eu não me recordo se a Enel ela é uma empresa que ela tem essa política de PLR, eu acredito que sim, mas depois é uma coisa que a gente pode até confirmar, porque isso vem registrado lá nas demonstrações da empresa. Mas, a princípio, tem que ser respeitado, obviamente, o tempo de apuração, o tempo de mensuração dos critérios, né, o período de apuração, então pode ser que esteja fora, e, eventualmente, os gatilhos, né, se é um gatilho coletivo, se vai impactar, obviamente, em EBITDA, esse tipo de situação. Talvez para o ano de 2025 não, é uma notícia que perpetuou agora, né, em dezembro, mas fatalmente isso tem impacto nos cofres aí em algumas situações vinculadas à parte de pacotes variáveis. Talvez não PLR, mas eventualmente outros que a Enel possa estar praticando. Então, em que pese diretamente não ter uma pegada muito trabalhista, mas indiretamente tem um efeito de folha de pagamento importante, dependendo do registro que for feito pela companhia. É um excelente ponto aí de debate futuro. Mas aí, Martins, eu não sendo conhecedor do assunto, eu vou entrar no termo força maior, que é muito comum no nosso meio. Cara, esse é um evento de força maior. Então, por mais que se tenha negociado PLR, acordo coletivo, reajuste, etc., esse é um evento que pode acabar com a empresa. Isso não muda os acordos. Porque tem duas questões, cara. Eu posso não mudar o acordo formalmente, mas a prática é que o acordo já mudou. A Enel, perdendo a concessão, não tem condições de honrar os compromissos. A gente vai ver isso acontecendo. Vou trazer até um conceito que muitos desconhecem essa informação, tá? Então aqui eu vou trazer para o pessoal que está nos assistindo, tá? Participação nos lucros e resultados, necessariamente eu tenho que ter um lucro para eu poder distribuir isso para as pessoas, para eu poder pagar isso para os funcionários, tá? Uma vez que eu não tenho lucro, então se eventualmente ainda não der o lucro, eu não der os resultados obtidos, não há uma obrigatoriedade sob a ótica trabalhista de se pagar valores. Até existe uma prática muito vedada, digamos assim, em termos de fiscalização, que é você, obviamente, garantir um pagamento mínimo para os funcionários, ainda que você não tenha lucro ou resultado. Isso é completamente vedado e eu não recomendo as empresas fazerem isso. Muitas usam isso como uma forma até de retenção profissional, mas legalmente falando, isso não é uma prática muito recomendada, tá? Se eventualmente no impacto de um acontecimento interveniente ou inesperado, isso gere uma repercussão financeira que não gere lucro ou eventualmente resultados, obviamente isso vai ter um impacto dizendo que não há necessidade de se cumprir um acordo ou discutir, renegociar
esse acordo, porque de fato não era previsto. Turma, para a gente caminhar aqui para a reta final, só mais um ponto no aspecto trabalhista ainda, Martins. Digamos que ela perca a concessão e não o poder público assuma, mas uma outra empresa assuma emergencialmente. A eventual transferência de empregados, existe algum instrumento que facilite essa transferência? Tem que haver o desligamento e depois a readmissão? Como é que isso poderia ser feito? Aí a gente chama isso de sucessão trabalhista, tá, Carlos? É um conceito histórico até na justiça do trabalho, onde você tem eventualmente uma transformação societária, no caso pode ser uma aquisição de ativos ou eventualmente uma aquisição de pessoas, tá? E aí essa empresa, né, ou essa nova concessionária, a princípio, que herdar esse legado, ela também herda não só direitos, mas como deveres, tá? Então, sob uma ótica trabalhista, e aqui me restringo a esse canal, trabalhista, previdenciário, eventualmente, essas questões mais voltadas para a parte legal, uma vez que haja uma aquisição para uma nova concessionária ou herde esse legado, ela fica de fato atrelada a cumprir direitos e deveres, e aí teria que respeitar ali a parte de contratos trabalhistas com os profissionais que já eram atuantes aí na operação da concessionária. Maravilha. Excelente. Bom, nós falamos sobre gestão de riscos, falamos de aspectos e impactos trabalhistas, falamos um pouco sobre as finanças também falamos sobre governança. Esse daqui é só um drop, é o Sala de Guerra, direto do Violência Corporativa. Um abraço.